Olá, muito boa noite, amigos da TV SC. Estamos no ar em mais um Café com Fatos, ao vivo, reportando os principais fatos da região do ABC. E, meus amigos, quantos fatos nesta semana decisiva. Sexta-feira, dia 5, encerra o prazo das chamadas convenções. É o prazo limite para que os partidos indiquem quais serão os candidatos a vereador, se terão candidato a prefeito ou a vice, tudo que envolve os nomes que estarão à sua disposição no próximo dia 2 de outubro. Por isso, muitas movimentações de bastidores. Tem prefeito que poderia disputar a reeleição e não vai mais, marcou coletiva para hoje e desmarcou. Tem muita coisa para a gente falar aqui no Café com Fatos. Por isso, todo mundo aqui apostos, eu, Leandro Amaral, e o sempre atuante Anderson Afonso também conosco. Boa noite, Anderson. Oi, Leandro. Boa noite para você, boa noite a quem nos assiste. Leandro de volta, a audiência do programa subindo. Grande abraço para você que nos acompanha no canal 3 da NET. Bom saber que você está aí com a gente em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsãocaetano.com.br. Participe, mande a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. Vamos fazer um bate-papo muito interessante hoje sobre política regional. Lógico, com vistas às eleições, né? O Leandro já falou, está acabando o prazo das convenções, depois tem um período de registro, mas a campanha de verdade começa no dia 15, 16 de agosto, por aí. Serão 45 dias, dia 2 de outubro, está batendo a porta. Vamos escolher prefeito e vereador, temos que conversar muito sobre tudo o que acontece na nossa região. Muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente aqui, porque assunto aqui não falta, né, Leandro? É verdade, e já que o assunto é apimentado, é quente, nós estamos sem limites aqui hoje para falar, por isso convidado especial da casa, Marco Savoy. Boa noite, Savoy, obrigado pela gentileza. Olá, Anderson, olá, Leandro, boa noite a todos Quem vocês. é você? Eu sou o Savoy, bonitão, legal. Manda um abraço aí para o Darcy Silvério. Darcy, acessa aí o nosso som aí pela internet aí. Obrigado, tudo bem, Leandro, Anderson? Opa, Leandro, que é isso? Tudo bem, Savoyzão? Estou convivendo mais com a fera aqui. Prazer. Mas não tem problema, bacana. Pode falar. Na verdade é assim, eles não tinham entrevistado hoje, aí obrigaram que eu viesse Isso, aqui. e ainda bem. Camila Luz obrigou que eu viesse aí. Ela deu a luz para você vir aqui. Com você. Obrigado. Vamos ter muito que conversar aqui. Aliás, estivemos juntos numa cobertura bastante intensa. Muito bacana. Das convenções, 3 convenções no mesmo dia, no mesmo horário. Né? Aliás, vai acontecer em São Bernardo, sexta-feira. Nem fale de sexta-feira. É verdade. Sexta-feira o negócio, 3 em São Bernardo no mesmo horário, Tarcísio Séculi no Senforp, o Alex Manente no ginásio poliesportivo, onde o Orlando fez em 2008, ali na Kennedy, e o Orlando morando justamente no Clube dos Meninos, na Dr. Rudy Ramos. Só que, diferentemente de São Caetano, que foi num domingo, trânsito mais tranquilo e tudo 15 quilômetros quadrados, né? São Bernardo vai ser numa sexta-noite e você tem que ir e voltar na Anchieta. Só imagina como vai ser. O Senforp é do outro lado da Anchieta, o ginásio é do lado de cá, né? Então... Só que detalhe, na de São Caetano já tinha todos os vices, né? Paulo Pinheiro com o Jorge Salgado, Gilberto Costa com o Dr. Hiroshi, o José Auríquio com o Beto Vidós. São Bernardo, ninguém anunciou o vice. Tá um esconde-esconde danado E lá. não foi anunciado ainda o vice de ninguém, porque as articulações estão em altíssima temperatura, né, Leandro? Muito. Não, Tanto... E assim, né, o vice ultimamente tem dado um resultado, né, de um tempo pra cá, né, na prática não funciona nada, mas antes da eleição é uma beleza, não, mas né? desde a redemocratização do país pra cá, meus vices estão dando uma sorte do E vamos lá, né? O Anderson lembrou bem. Pegam 7 vices aqui do ABC. O único que não teve problema com a vice foi o Grana. E mesmo assim queria trocá-la. Então eu não entendo esse papel do vice, mas tudo bem. Queria, mas não conseguiu. Queria, mas não conseguiu. Manteve a Osvana Fameli. Aliás, convenção do Carlos Grana amanhã em Santo André à noite, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. E sabe quem quase abocanhou a vice do Grana? A ex-jogadora de basquete Marta Sobral. Quase que ela foi vice do Grana na última hora, articulação. Vamos pegar carona nessa história de Olimpíada, é mulher, é não sei o quê, vamos colocar a Marta. Mas aí bateu o martelo na Osvana. Então, mas daí a Osvana aceita? Aceitou. Opa, aceita. Eu falo assim, é que nem quero eu. trocar você. É que nem eu aqui nesse programa. Que não tinha ninguém. Não tem tu, vai tu mesmo. Não tinha ninguém, aí os caras falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, daqui a pouco você esteja lá, entendeu? Então eu tenho que estar porque ajuizado. eu sou funcionário, né? Agora você pega e fala assim pra Osvana, olha,
Não deu a outra lá, vai você mesmo. Ô, pelo amor de Deus, né, meu? Não, e ela aceitou, ela aceitou, vai ficar mais Mas 4 político anos. não tem esse problema. Não, porque tá tudo bem. Político tá É pelo tudo- projeto, É pelo ela é um projeto. soldado. É pensando no povo. No povo. No povo. É um projeto maior. Então, Ó, vamos falar das convenções. Então, mas aqui de vamos lá. São Caetano, a gente começou das Anderson falou convenções, mas lembrando que tem uma indefinição ainda, tem um Verdade. mistériozinho aí em cima Dois. do Fábio Palácio. Dois né? mistérios. Qual é o segundo? O PV. Então. O PV. O O Vadim, PV vai amarelar ou vai ficar mais verdinho? o que fez? é que não tá maduro ainda. Mas peraí, Não tá maduro. eu estive na convenção do atual prefeito Paulo Pinheiro, confirmada a candidatura dele à reeleição. Tava lá, o cartazinho do PV, tava lá. Ó, mas- O presidente do PV Tava subiu lá. no palco. Onde entrevistava falou, lá, né, aquele conversou. banner, né? Mas peraí, Tava no banner. mas olha só Tava que no engraçado, Ué? pra gente explicar pra quem tá Mas que em história é casa, essa? essa história do PV pode complicar a ideia. Só tem um que vai sair prejudicado dessa história. Quem? Sabe quem é? O vereador Fábio Soares. É o único prejudicado com a história do PV. Por quê? O PV fica naquela de se valorizar na reta final. E aí não vou discutir. Todo partido faz o que deve fazer. Se Sim. acha que tem mais espaço ao sol, tem que ter mais visibilidade, perfeito. Claro, claro. Só que tem que escolher o time correto. O Vadinho foi na convenção, os Verdes foram na convenção do Paulo Pinheiro, como o Anderson bem lembrou, o Savoy também fez toda a cobertura, você viu pela TV SC. Aí saiu da convenção, era por PV coligar com o PROS. Coligar na chamada proporcional, ou seja, chapa de vereador ia ter uma quantidade de vereadores ou candidatos a vereadores pelo PROS e uma outra quantidade do PV. O Vadinho sumiu, não atendeu o telefonema feito pelo presidente do PROS, o Rogério Garcia. Como o PV não deu sinal de vida, o PROS falou, então vamos tomar o nosso rumo e acabou. O PROS registrou chapa pura de vereador, o PROS não vai E coligar é com bom, ninguém. e é bom explicar para quem nos assiste também que há uma questão burocrática. Sim, Quando sim. a convenção é realizada, são oficializados os candidatos a prefeito e a vereador, a chapa completa e é assinada uma ata, Isso. né, determinando qual foi o resultado Só daquela que aí, convenção. qual que é a polêmica? Ah, mas a Tem ata muita pode gente, ficar aberta ou isso, tem fechada. muita gente que espertamente deixa a ata em aberto. Então, foi o que Espertamente, fez o PV. ô, Leandro, espertamente nada, mano. A lei determina isso. Então, Não, mas ela tem permite gente, então, isso, tem essa permite. brecha. então, mas tem Agora gente que pode. questiona essa Não, porque história de agora deixar você em já aberto. Tá detonando o cara. Não, Deixa ele peraí. ser A candidato. lei permite, só que ele pode se prejudicar pela própria lei que o ajudou no Claro, primeiro momento. Por quê? tá. Ele tá agora, o PV tá em cima do muro. O PV não sabe se vai ter candidatura própria, se vai Em apoiar cima o do Fábio muro, não, Palácio. o outro lá, os que tem bico. É, mano, PV esses também fica em cima definiram, do definiram. Mas o que acontece? Todos os partidos, salvo engano, que fizeram convenção com o Paulo Pinheiro, já registraram a ata definitiva. Isso, só ficou o Ou PV seja, fora. se o PV permanecer com o Paulo Pinheiro, vai ter que lançar uma chapa sozinho de vereadores. Pura. Ou seja, significa que o partido, com os próprios nomes que tem, vai ter que conseguir no mínimo 4.200 votos para fazer uma cadeira na Câmara. Aí fica a pergunta, será que o PV, com os quadros próprios, vai conseguir 4.200 votos para fazer Fábio uma Soares cadeira? não chegou nem perto disso Não em chegou nem perto 2012. disso. 28 mil votos em São Caetano. Quer dizer, se isso todo mundo for, né? Ah, vai. Ô, aqui E vai as todo mundo abstenções, brancos, votar. Vai todo mundo nulos. votar lá da Você Praia acha que... Grande. É, vai. São Caetano é Praia Grande. São Não, Caetano, o aí pessoal não, vai lá não, para não. Ilha Bela, vai para Búzios, é para outros lugares. Não, mas vai. A tem Praia uns Grande que é vão pra você. Praia É você que está acostumado na Zona Leste de São Paulo. Não, mas você não e- vem com e esse essa papo abertura de do Zona Darcy Leste. PV? Silvério falou que vai pra Essa Praia abertura Grande. do PV pode resultar em quê? Por exemplo, o Fábio Palácio não anunciou o vice Pois ainda. é. Aliás, pode ser do pode PV? ir, ele Então, pode ir. pode, Pode o ser do PV PV? pode ser uma opção. Aliás, tem poucas opções nesse aspecto ao Fábio Palácio, porque muita gente falava, vai ser a delegada Lucy. Só que ela teria que ter se descompatibilizado Isso, antes, e não ela não será fez mais. isso. Não pode ser. Então, quais são as opções? Descompatibilizar quer dizer sair do cargo. Sai né? fora. É isso. porque ela é delegada. Ela é delegada. Usando o pleonasmo é sair fora. Isso, ela é Agora, na funcionária do prática, Estado. ele pode colocar um militar, porque o militar pode se filiar no dia da convenção, assim como aconteceu com o Paulo Bartazar, lá de Mauá. Tá, mas tem que é o algum vice. militar de destaque Pois é, aqui? em São Caetano eu não me lembro de Não nenhum. Ah, tem militar. um monte de militar. Tem o Castor Não. Pio. Não, o Castor Pinheiro do PMDB. Se ele Politicamente. for, o Paulo Pinheiro mata ele, pô. Tem o Não, Castor... mas quem Então, pode ser o vice do Fábio Pois Palácio? é. Diz que seria um médico. Médico? É? Que médico? Não, tem muito médico. em Que São médico? Caetano. Ó, e você não estava médico? especulando lá na sua coluna que poderia ser
O PV. Um professor. Não, Viana, bem lembrado. Viana, bem lembrado. Viana. Foto com o Fábio Palácio. Deu água na boca do Fábio. Deu água na boca. Eu tenho a foto aqui. Aí não. Deu água na boca do Fábio. Ele deu a garrafinha pro Fábio e fez questão de ficar. Tá correndo veneno. Então, mas no dia que o PSC anunciou o apoio ao Fábio Palácio, o senhor Aparecido Viana não foi. Ele só apareceu na convenção. Ele só apareceu na convenção. E é o prédio que ele construiu, diga-se de passagem ali. Então, será que ele estava com medo de cair? Não. Pois é, mas esse é o cenário. A única que falta ser confirmada a pré-candidatura é justamente do Fábio. A chapa do Fábio Palácio. A chapa do Paulo Pinheiro já está fechada, porque parece que eu ia até falar com o doutor Arthur Rolo hoje. Você quer mudar o vice do Paulo Pinheiro, é isso? Não quero. Mas a questão do fechamento da ata parece que pode ser até o dia 14, né? O registro final aí de todas as candidaturas. Peraí que eu tô testando aqui um áudio. Caraca. Pode seguir. É que nós estamos transmitindo. Nós aqui, ó, todo mundo no celular. Transmitindo ao vivo aqui, compartilhando com o pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos tocar o barco. A produção tá avisando que nós já falamos mais do que devia aqui. A produção tá avisando. Não tem uma determinação aí, a lei, que pode registrar até o dia 14. Dia 14 é o prazo final para registro de todos os candidatos. Então, mas peraí. Dia 14 é um domingo. Então é até dia 12 a sexta-feira. Não, mas peraí. Não sei, mas peraí. Pode abrir. Ter... No domingão tem plantão? Peraí, mas o que eu tinha entendido era o seguinte: até o dia 5, que é sexta-feira, é o prazo para os partidos encaminharem tudo para a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem até o dia 15 para registrar. Dia 5 então, o dia 15 é para registrar. É porque para a Justiça Eleitoral dá ok. Esses dias até o dia 14, se eu não me engano. Ou então na sexta-feira, então, dia 13. No 12, né? 12. Para esse registro. Segunda-feira é 15. Certo? A campanha começa no dia 15. Então, dia 16. 16? Então teria até o dia 15 para fazer. Posso polemizar aqui? O nosso diretor já entrou aqui e falou que nós estamos falando muito também. Mas peraí, deixa eu só polemizar. Quero mandar uma boa noite para a Nívia Guerra, que está nos acompanhando. O Marcos Borges está dizendo o seguinte: Anderson, Leandro e Savoy, na opinião de vocês, só entende de política e pode ser eleito a vereador quem é formado em medicina, advocacia, engenharia ou quem é empresário bem-sucedido? Pega a bola aí pra vocês. Não, ele falou inclusive isso, Fábio Palácio, no dia que a gente estava lá que ele avisou lá que ia ter coligação com o PSC, né? Isso. Ele falou que poderia ser um empresário bem conceituado, não falou? A pessoa deveria ter bom trânsito na indústria, no comércio. Ter bom trânsito no comércio, foi isso que ele falou. Praticamente o Paulo Scaff. É o Paulo Scaff. Pegou e levantou assim, falou comigo. É o Paulo Scaff praticamente que ele queria. Valtinho. Tá bom, manda um abraço também pro Guga Mendonça, Caraca. assessor lá da Câmara de São Bernardo. Abraço, Guga. A Vera Lepires nos acompanhando. Bom ver os três juntos. Vê aí se tem alguém falando com a gente. Não tem ninguém falando. Não, peraí. Só fala com eles. Nós estamos ferrados. Eu vou falar. Peraí, aproveita que a diretoria tá aqui, Ixi, minha mulher, que safado, traz pão. Só isso sobra pra mim. Mas, então puxando nossa orelha aqui, viu? Sem comentários. Daqui a pouco. O dele tem comentário pra caramba, o meu aqui, a Marlene. Safado, traz pão. Menino! Sabe o que eu lembrei? Não dá pra fazer intervalo? Tá. Vem aqui comigo, Tchau, vem aqui. Vambora. Vem aqui com o Savoy. Vamos fazer um intervalinho, eu vou falar aqui com a Marlene e a gente volta já. Não sai daí e vai mandando seu alô aqui pra gente. Marlene, desliga aí tudo. Valeu, até mais. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto.
Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. De segunda a sexta, 16h, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 16h, na TVSC, a TV de São Caetano. Estamos de volta, recompostos aqui, né? O Savoy já foi comprar pão. Já foi comprar pão, daqui a pouco ele traz o pão. Já mandou a padaria inteira. Um abraço, hein? Já falei. Obrigado pela audiência. Felipe, um abração, todo mundo Felipe, ligado tá aqui no nosso Café com Fato. Valeu, Fê. Obrigado, gente. Tá, mas Turminha nós que tá no falamos canal da 3 da padaria. NET, tá na internet. A gente prometeu falar de convenção, vamos falar. Falamos um pouquinho aqui do Paulo Pinheiro. Eu estive lá e estamos aguardando as informações de Leandro Amaral e Marcos Savoy sobre as outras convenções de São quando Caetano. ele voltar na padaria. Mas eu quero mandar abraço também aqui à nossa audiência, a Vera Pires, que é uma velha ouvinte nossa da Rádio ABC, diz que está muito feliz em nos ver e nos acompanhar aqui pela TV. Na verdade, esse trio aqui já trabalhou junto lá também. A Carla Duran também está mandando um abraço. Obrigado, o Alexandre Carlinha. Pires é outro que está ligado, sintonizado aqui, mandando um abraço pra gente. Obrigado pela audiência e pelo carinho que vocês têm com a gente aqui. Nosso objetivo é discutir aquilo que é de interesse do cidadão, porque na hora do voto, nós somos iguais aqui. Na hora do... Você vai olhar para a urna e vai pensar, tenho que votar para prefeito e vereador, mas não vai deixar para pensar na hora que você for olhar para a urna. Tem que resolver antes, né? Esse é o nosso objetivo também. Diga, só passar aqui também para mandar abraços aqui, ó. O Leandro Baldan, presidente do PMDB de Santo André. Abraço aos meus amigos Leandro, Anderson, Savoy. Lembre-se que todos estão convidados. Convenção do PMDB, sexta-feira também, a super sexta, né? Em Santo André vai ser o PMDB e do Salles. Anívia Guerra, boa noite. Alexandre Pires, adoro Savoy e Anderson, velhos tempos da Rádio ABC. A Carla que vocês citaram, o Guga, o Paulo Sérgio Neves Dias, Dr. Paulo Pinheiro, prefeito, tá citando aqui as questões. E mandar um abraço aqui para quem nos curte também, ó, Joaquim Alessio, nosso companheiro jornalista. Abraço, Joaquim, a Luciana Alves, o Ricardo Lopes, o Gustavo Martinez, o Roberto Martins Palácio, aí, da família do Fábio Palácio, de olho. Legal, um abraço. O Rick Colavito, o Wilson Rodrigues, Marcelo Persiani, Zemani do Poval, a Heloísa Helena, que não é a senadora, Emerson Ribeiro, Renato senador. Mazoca, todo mundo ligadinho acompanhando, viu, gente? Não, e você jogou essa bola do Marcos Borges, mas ninguém pegou. Deixa eu só falar um negócio. Importante. O Marcos Borges, no começo do programa, falou sobre um engenheiro, um político, um administrador, um médico, um advogado entender de política ou um empresário bem-sucedido. Marcos, minha modesta opinião, qualquer um deles pode ser. O político tem que sair da sociedade. Ele é um representante da sociedade. Ele se coloca à disposição da sociedade para representar as pessoas que tocam a vida o dia inteiro. Né? Então, aí, esse cara vai se apresentar, vai mostrar as propostas dele e ver se convence você, convence a mim, convence a cada um dos que estão nos assistindo. E lembrando assim que o funciona. vereador e o prefeito são os políticos mais próximos da gente, né? Então a gente tem que saber quem é e assim, saber em quem vota. Hoje tem como pesquisar, né? Porque a rede social, através do TRE, né? TRE hoje está no Facebook, no Twitter, no YouTube. Você tem como pesquisar e votar, a gente tentar votar um pouquinho melhor. E depois da eleição, cobrar também, né? Não, cobrar, o pessoal costuma dizer muito porque o seguinte, você vota e o pronto, sistema, deixa o cara lá. vamos lá, o Leandro gosta muito de falar disso. O sistema tá errado.
quê? o sistema Mas político vamos no mudar. Brasil está errado. Mas vamos mudar, não, mas o cara é bom, ele tem uma boa índole, ele tem uma boa história, mas quando ele entra lá, ele entra no sistema, ele é contaminado pelo sistema. Não, Né? todos não contamina todo mundo. Então, não. esse é o contamina detalhe. aquele que já tem uma quedinha para isso, entendeu? Então, agora você, é assim, ó, você votou no Zé Ruela, certo? Então, acompanhe o Zé Ruela, pô. Acompanhe o Zé Ruela aí na sua cidade. E tá cheio de Zé Ruela aí. Não, mas Nossa, acompanha, você porque não adianta agora você ficar falando o nome, né? Então acompanha o cara ou a cara que você votou, o prefeito ou a prefeita. E nesse caso, viu, Ana? Savoy, pegando o seu gancho, eu acho que a pergunta, Marcos, boa noite para você, é exatamente ao contrário. Não é se o médico, se o advogado, se o jornalista pode ser candidato, e sim, qual é a função do vereador? Independentemente dele ser médico, até porque é importante lembrar, o vereador não precisa abrir mão da função dele de origem. Ele pode conciliar as duas coisas, mas é saber o que faz o vereador, porque tem muito médico que chega lá e não abre a boca. Tem muito cara que não tem a formação de um médico e desempenha um papel brilhante como vereador. Claro. Quer representar, quer lutar pelas demandas. Agora, aquele candidato que chegou em você e falou, vou construir, Savoy, um hospital lá. Cai fora. É um 71, cai fora. Eu vou melhorar a questão de segurança. Até pode como vereador, mas tem que prestar atenção pelo seguinte, né? Porque o município tem condições de melhorar a segurança agora com a guarda municipal, que tem o poder de polícia, né, desde a última emenda constitucional, e também através de uma boa iluminação, de um bom corte de árvores, de um tapa-buracos competente, de uma limpeza legal, porque o lugar que está bem limpo, o lugar que está bem conservado, a praça lá com mato podado, você tem menos possibilidade de ter a malacada ali enchendo o saco, não é verdade? Ó, gente, então a gente tem que apostar ó, nisso. vamos dar um rapidão aqui no pessoal. E as convenções estão perguntando aqui. Não, ó. então, mas vamos lá. O Stanislau, um abraço, Stanislau, obrigado. Wilson Bessa, dando boa noite a todos. Obrigado. Sucesso e prosperidade no Café com Fatos. Aí, ó, o João da Costa Faria, perguntando o que aconteceu hoje em Mauá. Podemos relatar o que aconteceu lá rapidamente? Daqui a pouco. Então, vamos lá. Depois no outro bloco pra gente indo fazendo Então, arrebenta. Fecha São Caetano, depois a gente fala sobre isso. Bom, Podemos vamos fechar? Produção vamos fechar, no ar vamos. aqui. Vai lá, Anderson. Não, eu já falei do Paulo Pinheiro. Não, Vocês São vão falar Caetano, do- então. do São Zé Caetano, o Auric que e do- falta é o seguinte. Auríquio e que a Gilberto gente fez Costa. a cobertura, Auríquio e Gilberto Costa. Isso. Bom, os três ali oficializados, a grande dúvida era sobre Gilberto Costa. E até o Gilberto Costa esteve aqui no espaço conosco e em todas as oportunidades falou, eu serei candidato. E Certo. confirmou a candidatura. E também seria do vice que ele fechou a ata lá também. Exatamente. Foi o Dr. Hiroshi, chapa caseira, PSDB, chapa caseira, e o Paulo Pinheiro tendo como vice Jorge Salgado. Agora, todas as atenções se voltam a Fábio Palácio. Quem vai ser o vice de Fábio Palácio? E ele vai manter a isso. candidatura. Tá, mas peraí, que tem uma Fábio coisa Palácio interessante. mantém a candidatura? Eu acho, não? mantém Por o quê? quê? Você acha que não mantém? Por quê? O que o Qual Faria não motivo? Eu manteve? estou perguntando, Não, mas pô. não, você está perguntando como advogado do diabo É, aqui. não, Eu quero saber, então vamos Eu quero raciocinar. saber, você de São Caetano, ele mantém ou não? Então vamos, mantém ou então não? vamos Fez pensar. convenção aí domingo, Exatamente. sábado? Não, vamos, eu engato Candidato. aqui a pergunta do Anderson. O que faria Fábio Palácio ser demovido da candidatura a 2 dias de encerrar o prazo da convenção? Eu sou- Agora que ele tem Eu sou 5... repórter de polícia, Ó. o repórter de política Não, aqui é você cobriu a Assembleia Legislativa, a Câmara Não, Federal, isso aí você foi na cobriu tudo. época que amarrava cachorro com linguiça. Não, na pô. época dos Foi, bons ó, políticos. O Anderson naquela época era Eu não era nem menino nascido ainda. Eu era desse tamanho, rapaz. Que isso. Pois, ainda Agora, era dúvida isso. peraí, só um detalhe. O Jorge Salgado é o vice do Paulo Pinheiro. Isso, a convenção Mas o Campos a convenção Machado- do PTB chamou atenção, Não, mas o hein? Campos Machado veio aqui, fez uma intervenção no partido, tirou o Paulo Botura da presidência do partido. Tá unido o PTB, não? Se tá ou não, ninguém sabe. Agora, ó a foto aí, ó, que a gente tá Então, pondo mas aí que no tá. ar. Ó, o Paulo Botura foi lá, fez discurso, porque aquele dia lá o Campos Machado falou o quê, Leandro? Quem não tiver fechado com o PTB vai ser mandado embora. Então, mas Vai ele ser falou expulso. isso, e o recado foi claro para os vereadores que não foram na convenção do PTB. E aqui eu vou dar Pô, nome. mas quem É não o foi? Flávio Risto e o Gércio Sartori. O Só que eles Flávio não Risto são e o Gércio candidatos. Sartori não vão. Não são Eles candidatos. estão com outro, Aí, pô. o Flávio Risto está no PTB e ele vai apoiar o candidato do PSDB Não, a vereador. não vai ser mais candidato, ele o pode Gércio apoiar quem Sartori ele é do quiser. PTB e vai apoiar a esposa que é candidata a vereadora pelo PSDB. Então o PTB, o que sobrou, está unido. O que sobrou está unido. mas Sobrou agora, pouca o que coisa. É o chamou filho do atenção- Salgado, o Lalau,
que é o amigo do Tortorello de todos os tempos, saudoso Tortorello, o E o Botura Pádua? E o Pádua? e o Pádua que ficou no cantinho na convenção. Não, Ele não ficou no fala cantinho. isso. Ó, põe no a cantinho. foto aí de novo. Põe a foto aí de novo pro maldoso do Leandro Amaral não falar Então isso. cadê? Olha Me lá. mostra o Pádua aí. Ai, meu, Cadê não ele? tá. Ele tava do lado de cá Ó, do Paulo. e vamos explicar para quem tá em casa, o Sidão, que é o que tá com o terno mais claro ali no meio, um blazer, todo o Sidão do sindicato, ele tá aí porque ele é do Solidariedade, e o Solidariedade Coligou faz com o PTB. coligação com o Coligou por PTB. baixo, né? É. Exatamente. Ó, agora, o que chamou atenção aí, né, nessa convenção do PTB, né, Leandro, foi a fala de Nilson Bonomi E Paulo Pinheiro. Puxaram a orelha do pessoal e mandou recado pra tudo quanto é canto. Ó, na política não pode ficar em cima do muro. Tem que ter caráter, tem que ter fidelidade. Não pode falar que tá com o Savoy e depois ir com o Anderson e vice-versa. Ou falar que tá com o Leandro e vai com o Savoy. Muito bem. O pessoal falou duro. firme Falou assim, né? duro, falou duro. O vídeo, inclusive, que tá rodando aí do prefeito Paulo Pinheiro Foi duro. Ó, eu entrevisto o prefeito Paulo Pinheiro há muito tempo, desde o início do mandato, aliás, antes até. E eu nunca vi ele daquele jeito lá, com uma firmeza daquele jeito. Seguinte, que ano morreu E o o Nilson Tortorello? também, hein? Tortorello morreu em 2004. Quantos anos já faz? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Quantas eleições já rolaram depois que ele 2008, morreu? agora é a né? terceira. Agora é a terceira. Não, quarta. Foi 2008, 2012 e agora 2016. Municipais. Mas 2004 ele morreu antes da Não, ele eleição? morreu depois. Depois Esconderam ele- a doença na eleição. Ele morreu- Aí aí o morreu em Aurico dezembro, né? ganhou. Indicado Isso, Aurico, não, foi. tá certo, Ele tá estava certo, é mal verdade. já, Agora mas é a ele morreu terceira. depois da Quantas eleição. eleições mais os candidatos vão citar Tortorello? Bom, quantas eleições mais vão citar o Celso Daniel em Santo André? Não é? Mas Mário é- Covas, Resgata Mário o Covas, cadáver. né? Nossa, não, mas eu digo Não, isso é, porque então, É isso. as Porque depois convenções que que o cara, ele o cara for, morre que nós também, o cara cobrimos- vira a borboleta. Não, né? eu sei, tudo bem, Tortorello foi um excelente prefeito, acho que quem mora em São Caetano sabe disso, Certo. mas é para 12 anos depois ainda ficar citando Não, e Tortorello? aqui não é só a questão Aqui do Tortorello, não. É o Braido também. É o Braido e o Tortorello. Braido Nossa, também, Braido puxa que vida. fez um bom governo. Tá aqui. bom, É. tá bom. Ó, gente, tem mais pessoas participando aqui com a gente. Deixa eu mandar um abraço pro Mauro Savino, é isso? Isso, Mauro Savino. Boa noite. Será que o PV não ficou com medo de não fazer nenhum vereador com a coligação com o Ah, PROS? gente, deixa eu... Pergunta do Mauro peraí. aqui. Você acha que não? Eu acho que seria... Eu acho que agregava, né? Ó, eu tenho uma acho que dúvida. dava Era pra melhor? agregar. Não Gente. sei, eu também não sei fazer muito essas análises. Ó, não, mas rapidamente aqui, ó. O pessoal tá mandando agora, só pegando o gancho do Fábio Palácio ainda, o Álvaro Camargo, obrigado, viu, Álvaro? Falando que vai ser vice do Fábio, sabe quem? Quem? Vocês lembram do André Bier? Ligado à General Sim, Motors, sim, um sim. executivo de primeira Boa, grandeza boa, da muito General bom, Motors. bom nome. Então, não, bom nome é Entrevista- secretário de Não, governo. Bom nome. Ah, tá, É, entendi. nós entrevistamos muito do André Bier. Então, Doutor mas ele tá André com Bier. quantos anos, o André Bier? Ele já tá com idade... Não, mas Ele tá tem- firme, ele Ah, tá mas- aposentado da GM, mas tá firme. E velho, É não pode. consultor. Eu tô aqui essa hora fazendo programa. É, mas É quando sair você vai consultor. comprar pão. Não, o Dr. André Bier é consultor Então. na área automotiva. Não, é tá um grande trabalhando. nome. Não, e antes disso ele atuou muito, né, na própria nas empresas representantes das montadoras, Sim, tal, né? sim, na então a gente Anfávia. faz muitas entrevistas, Sim, tal. sim. Época do querido Ricardo Hernandes. né, Ei, também, Ricardão. certo? Ricardo que lembrou recentemente que o André Bier foi esquecido numa das comemorações recentes da lembrado. General Motors. Aliás, a É última verdade. foto que eu vi do André Bier foi Foi, nessa postagem foi. dele. Foi, um abraço, Ricardo. Legal. Ó, e o Carlos de Oliveira Brito nos ajudando a lembrar também do André Bier, isso, executivo da Bacana. GM. Então, Legal. Leandro, você não respondeu o Mauro. O PV não quis coligar com o PROS para não... Senão não ia eleger nenhum vereador. Não, porque é eles isso? queriam candidatura própria. Eles queriam, aí descarregou no vereador e agora tem esse problema, Tem, porque né? o Fábio Soares pode ficar praticamente sozinho na chapa aí para tentar a reeleição. Tá. É. Ah, e o Carlos lembra aqui, ó, diz que ele foi ex-presidente da Anfávia também. Da o Anfávia. André Foi, Bier. foi aí que você tá Das falando. empresas representantes Isso, das foi. montadoras. Marcou época pessoal aí na tem boa GM. memória. Bacana, obrigado. Bacana. Vamos para onde agora? Ah, Santo Ah, André. não, peraí. Fala de Mauá, porque Mauá é o seguinte. Mauá Perguntaram teve aqui, ó, hoje, de Mauá. já perguntando de Mauá, Mauá esteve no noticiário, muita gente até achando que Mauá estava na Lava Jato. Né? Polícia Federal e tudo mais. E não teve nada a ver. Então, mas quem é que foi lá? Foi o pessoal do GAECO, Grupo de Atuação, Ministério Público. Ministério Público, exatamente. Promotores. E na verdade... Mas teve nego lá que quando viu Ah! Ó, não quando passava viu o uma gaeco, agulha. encheu a cueca. Não passava uma agulha. Olha lá, de novo vai ter que chamar o intervalo. Não, aguenta aí, produção. Aguenta aí. Aguenta por aí, aí, é por produção.
Porque, na verdade, foi o seguinte, foi um ex-funcionário que fez a denúncia de uma suposta organização aí criminal dentro da Prefeitura de Mauá, que atuava na Secretaria de Mobilidade Urbana. Sim. Em contratos... Não, e é engraçado, né? Passa o tempo e a Consladel, né? Tá metida de novo nesse bagaço, tá. não? Tá firme. Caraca, tá. Então, contratos aí na questão do trânsito, envolvendo placas, envolvendo toda a estrutura do transporte. De trânsito é a Consladel. Exatamente. Meus amigos, onde mexe aparece, hein? Caraca, rapaz... Né? Você pega uma pena, vem uma galinha. Tá, tudo bem, mas e aí, o GAECO foi lá... Não, pena é do PV. Ei, o GAECO foi lá e fez o quê em Mauá? Então, apreendeu alguns documentos, alguns contratos lá, justamente para fazer um pente fino. Certo. Exatamente, e aí vai começar a investigação propriamente dita para apurar os possíveis culpados e esses serem presos. Eu fico pensando os caras chegando de preto lá, porque nas fotos de preto mesmo, aqui, é isso mesmo. Eles chegando de preto lá e o cara olhando da... Eu não vou falar de onde, porque, né? O cara abrindo aquela cortininha assim, falando... Xiii! Ferrou! Não, e o pior era se visse algum japonês, né? Vamos lá, aí ia estar pior. Das convenções. Ó, pra falar de Santo André, mandando um abraço pro Flávio Silveira Sandrés, que tá na nossa audiência aqui acompanhando amigo, também. Então tem bom de Não convida mais a gente pra tomar café convida na oficina dele. Mudou o nome da oficina agora, tá todo... Não, e é o Elite agora, né? Agora, Elite bicho, é outro top, né? Obrigado, Flavião. Valeu. Vamos lá, Santo Fala, André. Santo André. Santo André. Quer ficar no Facebook. Não, é que o pessoal tá mandando muita... Rapaz. Ó, estão falando aqui que o Fábio Palácio não vai desistir. Tá vendo as coisas que você coloca? Não, eu não falei que o pessoal ele vai te apedrejar aqui na saída. Ó, o Fábio Palácio tá vindo aqui na emissora. Eu não falei que ele vai desistir, eu falei assim, e se ele desistir? Mas você aventou a possibilidade, e você sabe que nessa altura... pra chamar? Não, tem? Não, tem. Mas não é Santo André? Pode ir até o fim. Tá liberado? Ganhamos mais uma hora de programa. Maravilha! Então vai, fala de Santo André, que as chapas já formaram. Não, mas Santo André tá tudo pronto. Então fala logo. Vamos lá. Na convenção do Paulinho Serra, como foi? Foi a melhor de todos, até agora em termos de quantidade. Quase 2.000 pessoas lá no 1º de maio. Ó, temos imagens aí. Paulinho Serra, Orlando Moreno participou, Dina Zexer, muita gente lá no 1º de maio. Dina Zexer, Dina Zexer tá lá. Então, o Paulinho Serra, candidato a prefeito, tendo como vice Luiz Zacarias do PTB. Então lá tá tudo certo. O Paulinho é filho do Paulo que tá aí mostrando, porque aí estamos falando Paulo Serra, não o Paulinho Serra. Pois é. É o Paulinho, pequenininho. É que durante a campanha agora... quer dar uma mudadinha na bagaça, porque tá o Paulinho Serra foi o secretário do Grana lá, lembra? Tá. Não é a mesma pessoa, então? É a mesma, mas o nome é diferente. E o nome dele é Paulo. Mas ele falou que teve muito orgulho de ser secretário, então não fica colocando essas coisas aí que você quer vincular a imagem dele ao PT, é isso que você quer? Vai, fala outra convenção. Ele aumenta, mas não inventa. Aí nós saímos lá do 1º de maio e fomos no Ailton Lima. Só atravessou a rua. Só atravessamos a rua. Aí o Ailton Lima, candidato a prefeito pelo Solidariedade, aí tendo como vice o Gilberto do Primavera, ex-vereador, que é do Solidariedade. Amigo, mas aí aconteceu um fato engraçado. Por que o Gilberto não tá de camiseta laranja? Pois é, porque ele tava ali como empresário, dono de supermercado, tudo. E olha o Paulinho da Força ali do lado do Ailton Lima. Ó. É mesmo. É o Paulinho da Força. Não, é o Paulo da Força. É o Paulo da Força. Paulo dando uma força. Só que olha só que engraçado. O Democratas tem uma dúvida em Santo André. Não vai ter a candidatura do Fábio Picarelli. Não, mas não anunciou isso. Não, mas vai anunciar. E o DEM ou vai com o Aidan, ou vai com o Paulo Serra, ou Paulinho Serra. Tá, e vai com quem? E aí, na dúvida entre Paulinho e Aidan, o DEM tem um vereador, que é o Bahia. Sabe onde o Bahia foi? Na convenção do Ailton Lima. Aparece então, lá. entre o Aidan e o Paulinho, não tem problema, eu vou para um terceiro, eu vou na convenção do Ailton Lima, já que é para chutar o pau da barraca. Foi no sábado, né? O Aidan foi no sábado, teve a presença do vice-governador Márcio França, e aí o Aidan anunciou justamente no dia, ó, tá aí do lado direito do Aidan, esquerda de quem olha, a doutora Ana Glória, do PSDC, e o Emael, lembra da musiquinha? Ei, Emael, democrata cristão, ele tá do lado dela porque ele é o presidente do PSDC, então Ana Glória, vice de Aidan em Santo André. Peraí, mas a Ana Glória é de que partido? PSDC. PSDC, do partido do Emael. O que tá fazendo ali o Bispo Ronaldo? Então, ele fechou com o PSB na última hora. Na última hora fechou, então o PRB também estará com o Aidan em Santo André. Então tivemos a convenção no Paulinho. Fala rápido aí que vai ter comercial sim. Aidan, a produção acabou de falar que vai ter comercial. Só falta a convenção do Grana, que vai ser na quinta-feira agora, dia 4, só que já está decidido, Grana candidato, Osvana Fameli do PMB. É o partido que mais tem homem, mas é o partido da mulher brasileira. Porque ela mudou de partido. Ela mudou, ela estava no PRP. PRP.
aí namorou o PSD, mas fechou com o PMB. Certo. Foi isso. O Alvarez também, Ricardo O Ricardo Alvarez, também. isso, chapa pura. E aí falta agora o Grana. O Grana, o Salles e Grana, o PMDB. Salles. O PMDB que tem a pré-candidatura do Rafael Mas Daniel. vai ser que estamos candidato, assistindo Rafael? até agora. Esteve aqui em São Caetano. Ontem. É. Ele veio falar aqui com O pessoal. aquele senhor que você falou agora há pouco. Ah, é? É. Qual senhor? Secretário de governo. Ah, é? Veio. É, Ah, ele veio aí. veio em São Caetano se tinha um bom nome pra chapa. Ah, boa. Isso. Por causa Mas o do bom nome não PMDB. pode. O Rafael. Daniel, fez- sobrinho do Celso. fez a convenção já? Não, Não, convenção ainda não. também dia 5, sexta-feira. Caraca, hein? Como que cobra? Ô, produção, Ô. como é que tá a agenda do Savoy pra sexta aqui? Ele tem que cumprir essas convenções. Não, ele acha eu que é só não, São eu Caetano não. que ele cobre. Oh, peraí, Não, então meu- dos meu pré-candidatos reduto é aqui. inicialmente colocados em Santo André, então nós tiramos o Rautenberg, caiu fora, chegou a lançar, né, a Rautenberg pré-candidatura, tá com agora- tá com a o ideia. PRB tá com a ideia. O Tá Fábio com a ideia. Picarelli E o caiu fora. Democratas Isso. que caiu fora. Isso, e as convenções que ainda faltam, Salles PPS, o Salles PPS e o PMDB, que é do Rafael Daniel. Daniel. Isso, E o o PMDB Grana e que vai PPS. fazer E também. o Grana que vai confirmar amanhã. Todos têm vices já? Então, esses não Rafael tem vice. Daniel. O Rafael está em aberto, tinha cogitado. Salles tem o vice. E o Salles que é o Wilson Ponce, Isso. que é médico, que é do próprio PPS. Aham. E o Rafael Daniel cogitou o nome do Denis, que é um policial federal, que é do PPL, se não me falha a memória. Me corrija, Leandro Baldan, se eu estiver errado. O Denis, que é um cara ligado à Polícia Federal. Muito conhecido daria aí toda. o Denis, hein? Pois é, mas aí traria Tem essa uma história foto da aí do Polícia Denis? Federal. Então juntaria o sobrenome Daniel com a história da morte, que até hoje é um ponto de interrogação do Celso Ah, Daniel. mas isso não dá com a voto, Polícia né? Federal. Isso Pois não é. dá voto. Pois é. Isso não dá voto. Desculpa, não dá voto. Ô, produção, tem aí a foto daquele cara de Ribeirão Pires? Qual? O prefeito? Saulo Benevides. O tem que aí. amarelou? Porque hoje colocaram a foto dele, ninguém sabia quem era. Aí ficou todo mundo assim. Olha, Depois essa é a uma gente vai notícia falar sobre importante. ele, Não, né? dá até para falar porque é rápido, antes do intervalo. Por porque favor. Aí depois ele ia eu vou dar uma curiosidade Ele dele. chamou uma coletiva para esclarecer o que diz na nota, supostas informações e que ele desistiria do processo eleitoral. A notícia é a seguinte, ele desistiu. Ele Aí- chamou não, os vereadores. não, agora falou vamos lá. Não vão mais disputar. Agora vamos lá. Aí marca a coletiva para as 4 da tarde. Isso. Aí o peão aqui pega o carro 2h30 da tarde e vai para Ribeirão Pires. Porque você sabe como é o ABC. Não, calma, eu vou Você explicar. pegou o quê? Seu cavalinho? Eu vou explicar. Olha lá. Aí, ó, isso, Ah lá, esse é o Saulo rapaz, Benevides. É o muito prefeito de prazer, Ribeirão. Saulo. Que é do... Isso. Isso. Estende a mão pra ele, Savoy. Ele tá estendendo a mão pra você. Eu nem conheço. Não, aí vai Nunca o peão falei. aqui, 2h30 pega o carro pra ir pra Ribeirão Pires, por causa do trânsito no ABC. Chego lá em Ribeirão Vai a cavalo. 3h20, falei, pô, tô cegado, coloco a Zona Azul lá, que é o tal do parquímetro lá de Ribeirão Pires, paguei os R$3 pra ficar 2 horas, falei, tô bonito. Começa a coletiva às 4, vou fazer um vídeo, vou levar pro Café com Fatos e tudo mais. Aí só falei, eu vou chegar com folga. Cheguei 15 para as 4, fui na Secretaria de Comunicação, lá no gabinete, ninguém te avisou? Eu falei, avisou do quê? A coletiva foi cancelada. Aí eu, como assim foi cancelada? Não, nós cancelamos Marquinhos. faz 40 minutos. Eu falei, vocês acham que todo mundo mora em Ribeirão Pires, né? Aí beleza, cancelou a coletiva, o prefeito não anunciou mais nada. Aí agora há pouco, antes de entrar no ar, eu vi um e-mail, remarcaram a coletiva para amanhã às 10 horas. Boa. Só que qual foi o comentário ontem? Que o prefeito Saulo Benevides não ia disputar a reeleição e tinha sugerido o apoio dos seus aliados ao Dedé da Folha, que foram concorrentes em 2012. Quase Aí, se mataram em o Dedé 2012. da Folha soltou uma nota desse tamanho no Facebook com 5 motivos dizendo que rejeitava o apoio. Não quero esse Não apoio. quero ter apoio. Não quero apoio. Não quero. De jeito nenhum. Rapaz, olha só. Então o Saulo É por essas e outras que o cara tá desistindo, vocês estão vendo? Não, eu Então, posso contar uma pior? O cara foi Posso, eleito pelo povo. Posso contar uma pior pra Isso. vocês chorarem e ir pro intervalo? Tem que ir Nem, agora. nem a esposa do Saulo apoiou o Saulo. A esposa dele separou dele e tá apoiando o Kiko. E fez foto com o Kiko em Ribeirão Pires. Então, e ela falou assim, o que eu tenho com isso? Vamos pro comercial. Isso. A gente volta já. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia?
com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Estamos de volta aqui, último bloco deste Café com Fatos, edição especial, falando das convenções aqui no ABC, dos bastidores da política. Eu, Leandro Amaral, Anderson Afonso e o nosso convidado especial, prata da casa, Marcos Savoy, como sempre, sem limites. Meus amigos, faltam falarmos de quais assuntos? Lá de São Bernardo do Campo. Vamos falar? Mandar um abraço aqui, Manda. Pro Éder Xavier, apesar que ele só elogia aqui o Leandro. Não quer saber da gente. Então tá bom. Tá bom. Mas a gente gosta de Parabéns. você. É claro que eu não fico... Leandro, parabéns, Leandro. Pronto. Você tá indo bem, né? Daí ele falou que Tá enchendo. tá vendo todo mundo. Tem um monte de gente perguntando do meu cavanhaque também. É aplique, viu? É que não tem mais. Então eu tô pondo um aplique. Mas você agora. fez o aplique cor sim, cor não, assim, preto Sim, e branco? Degradê. Tá. 50 tons de cinza, é isso? É Tá, isso. ele começa no Tá preto bom? e termina no Vamos branco. lá para São entendi. Bernardo? Mas São Bernardo não tem o que uma falar. pessoa aqui, ó, falando da redução do número de vereadores em São Caetano. Que foi uma proposta. Foi proposta nessa legislatura. Do Éder Xavier, Foi. ainda, né? O Éder se baseava no número de vereadores da cidade e tal, No né? número de habitantes. E no A número- representatividade de isso. cada eleitor é relativa ao número de habitantes. Número de habitantes e eleitores também. Eleitores né? também. A iniciativa dele é muito importante. O que vocês acham? Agora eu quero ver quantos vão apoiar em ano de eleição você cortar na própria carne desse jeito. Então, mas Outra isso coisa, mostra ó. como é que está a nossa política Exatamente. hoje, meu Outra cara. coisa. vocês Eu acho acham- que vereador não tinha que nem ter salário, por exemplo. Eu acho que não tinha que ter. Isso, tem uma Aliás, cidade aqui da salário. Paraíba que vai ter salário mínimo. Então, sobre esse assunto, é bom que o pessoal que nos assiste saiba, É. Mauá e São Caetano foram cidades que já decidiram que não haverá aumento de salário para a próxima Sim, legislatura. é verdade. Independente. Nem Então, para prefeito então, aqui, nem para prefeito, nem para a secretário, nem lei, pros é bom que as vereadores. pessoas saibam que a lei determina que a legislatura defina quanto vão ganhar os vereadores da próxima, da subsequente. Tá. Eles podem se reunir, como fizeram em Mauá e São Caetano, e dizer, olha, a conjuntura econômica não é favorável, é um absurdo a gente aumentar o nosso próprio salário, mesmo que a gente tenha tido perdas aí nos últimos 4 anos, reposição de inflação e tal, porque se repusesse a inflação, ia dar um aumento entre 20% e 25%. É. Né? Em cima de salários muito acima do que a média da população Esse ganha, aumento concorda? salgado. É, muito salgado. Ia ser um absurdo, absurdo, absurdo. Então, agora, São Bernardo do Campo deixou para discutir isso, por exemplo, em setembro, na última sessão antes da eleição, que é o prazo final para que esse tema seja Mas colocado em debate. Dá tempo pro Mas eleitor. o povo ó, tem que ó. se manifestar e dá chegar lá e tempo dizer pro- não ó, pode. pro Ó, eleitor hoje, descer a hoje, lei. por exemplo, na Câmara de São Bernardo, hoje voltou o trabalho na Câmara em plenário. Foi instaurada a CPI do IMASF. Não foi ainda. Não, então foi instaurada, só que não foi composta ainda a questão dos membros. Então, os vereadores precisa que vão para participar. começar não. a funcionar, precisa Isso, ter mas todos foi os assim, membros, foi né? Tá que nem a da determinada. merenda na Foi Assembleia, determinada. Ó, vai ter que acontecer, até porque
tem um número necessário de assinaturas, 10 vereadores assinaram, e tem um pedido do próprio Ministério Público solicitando a instauração Então, mas calma lá, da aí CPI. tem um macete. É o seguinte, ela foi instaurada, na verdade, em julho, durante o recesso por esta decisão da Justiça. Dia 13 de julho. Primeira sessão hoje da Câmara Municipal de São Bernardo pós-recesso. O que precisava acontecer? Os partidos indicarem os membros. Os líderes. Não, tudo bem. Os líderes indicam os membros da CPI. Só que aí faltaram. Não, dois partidos não indicaram até o final do prazo regimental da sessão. Acabou o prazo, o presidente disse assim, acabou. Não dá mais tempo. Dá mais... Isso. Qual o objetivo? Esperar as convenções de sexta-feira. Quem é que vai estar de tal lado, quem é que vai estar do outro lado, rapaz? Ninguém vai fazer nada também em ano eleitoral. Ninguém vai fazer nada em ano eleitoral. Então, mas ninguém está pensando em eleição agora, o pessoal está pensando nos Jogos Olímpicos, o tá. Brasil jogou hoje à tarde. Tá bacana. Não, eu estou falando do povo, o povo não está nem, o povo não está pensando em eleição, está pensando em Jogos Olímpicos, está pensando no doping dos russos. É bom se ligar porque os políticos estão ligados na isso eleição. mesmo, isso é verdade. Então, é isso que a gente tem que sempre orientar você, verificar aí, ó, você quer reconduzir, tem muitos caras bons aí, homens e mulheres bons, né? Então você tem que verificar isso. E se você quiser renovar, também verificar, mas, ó, porque tem muito também que fala assim, eu sou novo, eu sou isso, eu sou aquilo, um baita de um picareta. Não, mas peraí, eu quero falar ainda de São Bernardo então, pelo seguinte, vamos a conversa hoje, Leandro, na cidade era que o PTB, que foi o primeiro partido a anunciar apoio à pré-candidatura de Alex Manente, poderia mudar de lado. Poderia voltar ao ninho governista, porque o PTB apoiou Luiz Marinho nas duas eleições. Isso, o Frank Aguiar, quando foi vice em 2008 e ganharam, era do PTB. O Campos Machado, padrinho de casamento de Frank Aguiar. É verdade. Mas esse movimento, ele pode realmente acontecer? Tem lógica acontecer? Não, tem lógica. Tem lógica pelo seguinte, foi o primeiro partido, só que segundo Campos Machado, até em visita a São Caetano, há um ano, o Alex Manente, que é o pré-candidato a prefeito pelo PPS, teria garantido ao PTB a indicação do vice. E o vice seria Admir Ferro, que na época, em 2012, foi o vice já do Alex, só que naquela situação pelo PSDB. Pois bem, chegou nessa semana, no final de semana que passou, o vice-governador Márcio França disse a mesma coisa. O Alex prometeu a vice para o PSB. Eu vi no vídeo que você gravou. E além disso, tem o Davanzo, que é o presidente licenciado da OAB de São Bernardo pelo PRB, que corre por fora. Então o Alex tem 3 nomes muito bons para indicar como vice. Então, mas se ele não indicar o PTB, tem chance do PTB ir para o governo? Isso aí é bom ou ruim? Isso aí porque, olha, o presidente municipal do PTB é o senhor Admir Ferro, que durante anos militou no PSDB e na Câmara Municipal era o principal oposicionista ao PT. Exatamente. Né? A formação da chapa do PTB teve as bênçãos de Alex Manente. E a formação desses pré-candidatos do PTB é basicamente de pessoas com linha política contrária ao PT. Exatamente. E aí, como é que vai fazer? E o PMDB? Só que qual seria o atrativo? O PTB indicaria o vice, que o Campos Machado tanto quer, do Tarcísio Séculi. Tá bom, mas vai atrair essa gente toda? Não, vai atrair só o vice. Então. Só o vice. Ele implode o PTB de São Bernardo. Implode o PTB. Então, o PMDB tem convenção marcada em São Bernardo também para sexta-feira, pré-candidatura de Tunico Vieira, que foi vereador, que foi secretário. Só que o PMDB também pode, se oferecerem a vice, ser vice do Alex, ser vice do Orlando. Porque palavra dada é flecha lançada. Só que às vezes faz curva. Então, porque lá Campos Machado na sua transmissão no Facebook, o Nilson Bonomi defendeu veementemente a candidatura de Tunico Vieira. Isso, falou verdade. Como candidatura própria. Candidatura própria, que era a orientação do PMDB. Que, inclusive, é uma orientação nacional isso aí, para que as cidades que tenham condições tenham o candidato a prefeito. E por outro lado, o Orlando Morando tem 2 nomes muito cogitados, que é o do vereador Marcelo Lima do Solidariedade e do ex-prefeito Maurício Soares. Tá te ligando, não, agora é o Walter Estevão. Bom. Que beleza. Então é o seguinte, Savoy, diferentemente do seu programa,
este programa tem limites. Tem horário. E a produção acaba de dizer que encerramos a nossa participação. Tem um tempo, não tem não. Olha lá, ó. 3 minutos? 3 minutos, dá tempo de eu fazer um striptease aqui. Mas, não. Precisava muito de um programa Pode encerrar. sem limite. Aí, 3 minutos. Eu tenho a fala. Eu tenho uma fala. Apesar que ela já foi pro vinagrete, né? Você vê, eu tô igual o Saulo Benevides, cara. Ninguém quer a mulher, os caras põem no meu programa. Não, 3 minutos você consegue ir até a padaria e comprar o pão da Marlene. Qual perspectiva, então, que temos por aí? Aposta? Aposta? De São Bernardo? Não, aqui você é entrevistado, é você que tem que responder. Você não faz pergunta aqui. Você responde a pergunta. De São Bernardo, o Leandro que tá... Não, de São Bernardo para apostar de vice, do jeito que tá a situação lá, pode acontecer tudo. Como diz o Luiz Marinho, o meteorologista, ele falou que as nuvens vão se movimentar muito até sexta-feira. Porque é uma frase antiga já de Ulisses Guimarães, né? Política é como as nuvens, cada hora é um lugar, é um movimento e tudo mais. E tem aquele outro que falou assim, política dá uma vontade de trair, né? Mas a política ama a traição. Mas você também lembra, a política ama a traição, mas não perdoa o traidor. É verdade. Não é verdade? Quem tem ouvidos, ouça. E no fim, tudo vai sobrar pra mim, pra esses caras aqui, pra você que tá assistindo, que nós aqui vamos ter que escolher, cara. Você fala a verdade, você sempre cobrou isso, né? A gente sempre cobrou também essa questão da coerência quando você for votar. Então, isso que a gente tá sempre pedindo, enquanto a gente tiver mídia, né? Pedindo para que você seja Porque coerente. Você acha que não vão ser cortados? Nós vamos ser demitidos, você acha? Não, eu falei Não, você falou, enquanto a gente tiver mídia. Entendi. Achei que você já tinha pego o aviso prévio. Eu tô querendo aposentar. Aposentar já? Já. Você tá bem. 36 anos de jornalismo, já tô com o saco cheio. Você mostrou meu horário aqui, não pode falar esse tipo de coisa. Os Países Baixos. A produção tá dizendo que ainda tem uma foto para mostrar lá pode mostrar. Do Rogério Santana, lá de Mauá. Rogério Santana? Pode mostrar a foto. Cadê a foto? Não, ele tá no Partido da Marina. Dá pra mostrar aí, convenção, rede de sustentabilidade, pré-candidato pelo Partido da Marina. Que em São Bernardo ontem anunciou apoio por Orlando Morando. Vamos fazer rapidinho, ó. Lá é Rogério pela rede, Átila pelo PSB, Donizete pelo PT, o ex-vice-prefeito Márcio Chaves pelo PSD, Clóvis Volpi pelo PSDB, e do que eu me lembro... Tem a candidatura do PSOL, que eu não me lembro o nome agora. Não, ele mudou. Mudou. Ele mudou para Mauá. Então tá aí, ó. Acho que já deu os 3 minutos. As fotos aí que o pessoal tá passando. Obrigado, essa é da convenção do Volpi, ó. Convenção do Volpi em Ribeirão, PSDB, legal. Boa produção. Convenção Donizete Braga. Não, eu que emprestei, que é do meu programa. O Donizete Braga pegou o PTB como vice. É o Dr. Kleber lá, que é do shopping, é empresário também. Tá. Aí, ó. Quem que pegou? O Bartazar é desse aí, ó. O Bartazar tá do lado direito ali do Márcio. Cara, o Bartazar é coronel que serviu na ONU, no Haiti, né? Isso. Muito meu amigo. Gente boa demais. É isso aí. Bem, e nós vamos continuar acompanhando. Quem nos assiste aqui no Café com Fatos, você conversa depois com a Camila Augusto, ela vai acertar com você. O Vadinho tá me ligando agora. Agora que terminou o programa, eu não consigo falar com ele, ele quer me ligar. Agora também não vou atender. Savoy, que hora... Não vou atender. Não vou atender. Vadinho, não vou atender. Que hora é teu programa? Explica aí. Não vou atender. Acabando esse é meu programa. Eu já vim de terno já para fazer o programa. Não vou atender. Que hora é o programa ao vivo? 4 da tarde, 9 da noite, quer dizer, meia-noite, se tiver programa, se tiver programa, abraço pra você, se tiver, obrigado. Se tiver programa, depois de tudo que o senhor falou aqui, o senhor acredita que ainda vai ter programa? Lógico que vai. Gente, abraço, Leandrão, até semana que vem, Leandro. Se Deus quiser, abraço, gente, obrigado, valeu pessoal da internet, obrigado, valeu. Obrigado a todo mundo aí. Isso.